Boa noite para mais uma live sobre jejum, esse tema que eu adoro. E hoje a gente vai vir aqui com depoimento, pois é, com história verídica, real, de acompanhamento de jejum, tá? Então eu e o Gui, a gente vai trocar, vai trazer um pouco da nossa experiência, ele já tá aqui. Eu já vou convidá-lo para se somar aqui na nossa fala. Mas queria já de antemão agradecer a vocês todos pelo tempo, pela presença. Espero que vocês possam trazer perguntas, comentários, então fiquem super à vontade, né? Para jogar aqui embaixo, ó, nesse balãozinho, tem um balãozinho com a interrogação aqui no Instagram. Vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem ao longo da live, de preferência ali, porque senão depois nos comentários pode ser que a gente perca aí essas perguntas, tá? Então mandem as perguntas de vocês a qualquer momento e no final a gente vai chegar lá. A gente tem uma estrutura mais ou menos pensada aqui da nossa live e aí a gente vai dar esse pontapé e no final a gente parte para responder justamente o que vocês tiverem aí de pergunta. Bom, eu vou aproveitar para já convidar aqui o Gui para a gente começar. A gente vai se apresentar inicialmente, né? Eu ainda não me apresentei, é óbvio, né? Vocês já ouviram aí. E ele também vai se apresentar e depois a gente começa, tá bom? Então deixa eu pegar aqui, oi Gui. Vamos ver se agora vai. Pra quem tá aqui com a gente... Opa! Oi! Deixa eu ver aqui que a minha altura não tá muito boa aqui. Deixa eu melhorar a minha altura, peraí. Ah, Como é que você tá? eu tô ótimo. Você sumiu na página, mas acontece isso, né? Sério? É, às vezes Essas lives. acontece. Tem pessoas que eu já tive um problema com o meu celular antigo, que ele não, quando eu fazia live com as pessoas, ele não me permitia ver as pessoas. Eu não sei por quê. E aí eu não sei se é alguma atualização, né, aquela coisa, né, de sistema, né, e pode acontecer. Mas eu tô te ouvindo super bem. Não, Que não tô te bom. ouvindo no fone, tô te ouvindo no. Você tá me ouvindo bem? Te ouço perfeitamente bem. Eu A tô te gente vê ouvindo pelo também, celular. tá Aí ótimo. eu não sei se é o fone ou se você tá me ouvindo pelo celular também. E É, eu agora? ainda não saberia dizer, mas tá bem clara a tua voz, tá tranquilo. Então vou tirar o fone, porque aí eu te escuto melhor. Tá ótimo, Vou botar ele gratidão, aqui na Gui. frente. Que bom. Que pena que você não tá me vendo, mas eu tô te vendo, tá com uma cara ótima, que bom. Bom, vamos fazer assim, antes da gente começar, né? Vou abrir para você. Eu tô com as perguntas aqui, então ao longo da live eu vou lê-las, né? Na sua voz, tá tranquilo. Pois, só um instante, eu vou tirar o fone, que aí eu te escuto melhor. Pronto. É porque abriu Tá. no computador. E no computador Não, fica com tranquilo. delay. Aí eu desliguei. Tá Era para ótimo. tentar te ver, mas fica com delay, aí é melhor, né? A É, gente fazer não, assim. dá interferência. Eu já tentei fazer assim também com outras lives e dá super interferência. Mas não se preocupa, porque depois, quando ficar salvo, você consegue se ver, consegue ver tudo e Tá tranquilo. ótimo, tá ótimo. Então vamos Boa lá. noite, minha cara. Boa noite, querida, que delícia. Bom, antes da gente começar aqui, né, queria abrir esse espaço para você se apresentar um pouquinho, contar sobre quem que é o Gui, né? E o que te trouxe à prática do jejum, pode ser breve, e depois eu vou falar um pouquinho sobre mim também, e aí a gente inicia. Bom, me trouxe a prática do jejum, né? Todo esse Ou encontro fala um pouquinho de você, né? bacana Quem com que é o você. Gui? Não, exatamente, eu sou o Guilherme, sou professor e é muito, né, já há alguns anos já posso dizer que já conheço a Elisa há alguns anos. A gente se conheceu, né, no momento assim que eu vinha mudando, né, muita coisa na vida, né, desde os hábitos, a compreensão, né, dos processos da vida, mudando a alimentação, e fui fazer o Spirari com a Elisa, né, que é a limpeza, né, com os sucos no intestino, que foi uma virada de chave, né, maravilhosa, né, dali do Spirari, a minha alimentação virou majoritariamente crua, e aí a gente foi estudando cada vez mais, né, estudando, tendo muito contato com a literatura, né, e aí ele estava já, né, ele fazendo os processos consigo mesmo, né, com outras pessoas do jejum, e do jejum a seco. Eu já tinha lido muita coisa sobre jejum. E fiz meu primeiro jejum com a Eli, acho que foi um ano depois do Spirari, né? Um ano de alimentação majoritariamente crua, muitas frutas, né? Ainda, né,
ambiente de transição da alimentação antiga, né? Eu comia de tudo e tal, né? Além de comer de tudo, também bebia, fumava, né? Papai tinha parado de fumar cigarro quando conheci ele. Olha quanta coisa, né? No nosso primeiro encontro, eu lembro que no Inspirare eu tinha que lidar com todas essas dificuldades, né? E foi lá no Inspirare, inclusive, que eu, né, iniciei o processo de começar a abandonar essas coisas todas. Depois de um ano, uma transição se limpando, um reencontro com a atividade física, a gente fez o primeiro jejum. Ao todo eu fiz 3 já. Primeiro jejum a seco, com a Eli, no frio danado, né? Foi uma maravilha. Se eu não me engano, foram quase 6 dias, né? Depois eu fiz mais algum tempo à frente, e agora, já, se não me engano, 2 anos depois, né, do primeiro, não me lembro se foi tudo isso, a gente fez o terceiro, e esse foi incrível, né? De cada processo, né, você vai recolhendo muito aprendizado, né, conhecendo melhor o corpo, conhecendo melhor o processo. Esse jejum foi incrível. Esse jejum a gente parou porque estava programado, né, Eli? Porque dava até para esticar um pouquinho, mas de tão bom que estava. Fazer junto, né, e junto com a Eli também é um processo que foi muito bacana, porque a gente conversou muito, se apoiou muito, trocou muito sobre os hábitos, os processos ao longo desse tempo, estudou bastante, né, também enquanto estava lá. Todas as vezes que você vai fazer um processo com ele, você estuda bastante, porque ela é dessas, né? Ela é uma pessoa que estuda muito, se recicla muito, né, está sempre aprendendo coisas novas, está sempre compartilhando. E ela é muito preocupada, né, com o dia a dia, né, com o que a gente vai construindo nessa trajetória de mudanças, né? Então, esse último jejum foi maravilhoso. Ele é desafiador sempre, né? Muito desafiador. Algumas questões vão aparecendo, mas foi o jejum mais tranquilo de todos. E você sabe que eu retornei alguns dias. Eu estava com uma disposição quando eu retornei de jejum, magro, ainda estou mais magro, né? Cada semana aumenta um pouquinho o peso. Mas eu retornei com disposição, mesmo quando eu ainda estava na fase de recompletar a alimentação, né, com a alimentação ainda diluída em água, líquida, etc., eu já estava ficando com disposição. Já fui voltando a fazer atividade física, com uma semana eu já estava correndo de novo, que é um hábito que eu peguei nesse tempo, é correr pelo menos uns 40 quilômetros por semana, em torno disso, é o que eu tento correr por semana. Eu obito em torno disso. Estou com 46 anos. E tento fazer pelo menos umas 4 vezes na semana, no mínimo. No mínimo, às vezes eu faço 5, né? A minha musculação em casa, porque ele sabe que eu não fui muito com academia, não, né? De academia que eu gosto é a universidade, mas a academia de ginástica eu ainda estou tentando me encontrar com ela. E aí eu tenho aqui em casa mesmo, aqui na minha sala, tem um monte de halteres, pezinhos, e eu todo dia faço, né? Tento de 4 a 5 vezes na semana. Então, depois do retorno desse jejum, eu já estava fazendo minhas atividades físicas, né? Já tinha retomado a sala de aula, voltei a dar aula, leituras, etc. E voltei a correr. Mas só que eu estava correndo tão bem, não sei se é porque eu estava mais leve, né? Ou depois do jejum, que já não corro mais provas. No início, quando eu comecei a correr, eu falava assim, vou correr umas provas motivacionais, etc. Não, mas hoje eu gosto mesmo de correr na trilha, né, na floresta, muito na floresta da Tijuca, onde eu moro por perto, né, nas paineiras, e fazer corridas, né, longas. Eu falei, eu acho que eu vou até fazer uma prova, porque eu estou levinho, correndo a beça, estava com uma disposição muito boa mesmo. Hoje mesmo eu fiz 2 horas e pouco de ciclismo, né, por esses morros da Tijuca, subindo, né, paineiras, até ali próximo a Corcovado, voltando. Então, se eu pensar no eu há 3 anos atrás, que se corresse 500 metros, botava os barcos para fora e meu Deus do céu, né? Uma alimentação majoritariamente crua, né? Ouso dizer mais 90%, né? Raramente, né? Alguma coisa no vapor, etc., alguma coisinha, mais no início, né? Já passei a fase do pesadelo das castanhas, que era a fase, né, da
compulsão com as castanhas. O jejum, caríssimos, caríssimos, tem uma coisa impressionante. É como se ele desse um reset em alguns desses hábitos. Esse último encontro mesmo que eu tive com a Elisa para fazer o jejum, eu estava com várias questões assim com alguns hábitos. Eu falei com a Elisa, né, pá, meio que com vício de castanha, comendo tarde, tomando muito suco de uma vez, né, que foi um alvo de uma conversa nossa, né, que eu estava quase tomando 1 litro de suco de uma vez, com sono meio, né, precisando regular algumas coisas. O jejum te dá essa possibilidade meio que de um restart, de um recomeço, né? Você volta valorizando muito. Primeiro que o contato é devagar com a água, ele fez eu cronometrar. Você vai levar 15 minutos para tomar um copo d'água, porque tudo, né? E o jejum ajudou a recompor os meus hábitos. A gratidão por voltar a tomar líquido, a água com limão diluído, as frutas que foram vindo aos poucos, né? Um reencontro com a alimentação. Inclusive no aspecto emocional da alimentação, né? É um processo completo, é um processo que leva a gente a pensar, a refletir, né, sobre estar aqui, muita gratidão e a chance também, né, de limpar o corpo, né? Eu, então, que vim de um passado como muita gente, né, com uma alimentação mais tradicional, né, com os hábitos mais tradicionais, de dormir tarde, de estar no bar, né, de fumar, etc., né, eu venho nesse tempo todo encontrando no jejum, combinado a todo esse processo com a Eli, uma mudança muito positiva na vida, né, que não envolve só a saúde, envolve uma ressignificação do próprio sentido existencial. Né, o que nós estamos fazendo aqui, a vida, né, um reencontro com a natureza, um momento tão importante para o planeta para a gente repensar, né, essa nossa visão antropocêntrica, entender que nós somos parte, né, e nos envolvemos com essa natureza. Ô, Eli, se você não me cortar, eu vou ficar falando aqui muito, sabe, porque o jejum foi muito bom que a gente fez junto. Não, é muito gostoso de te ouvir, por isso que eu não falei nada, eu tô aqui quietinha, porque eu sei que você não tá me vendo, mas eu tô tendo várias reações faciais aqui que o pessoal tá vendo. Tô sorrindo, batendo palminha, enfim, então tô me interagindo contigo sem você saber, mas muito gostoso e vou aproveitar, né, já que você já deu essa deixa de dar essa entrada para você dar uma respirada também, você não ficar cansado aí de falar sozinha, entre aspas, já que você não consegue nem me ver. Eu vou falar um pouquinho, né? Só puxar aqui uma perninha de um assunto. Me apresentar, até porque eu não sei se tem pessoas aqui que nunca me viram, que vieram pela tua página, né? Não me conhecem ainda, talvez, não sei. Meu nome é Elisa, sou naturopata, né? Estou naturopata nesse momento, né? E trabalhando muito com esse lado de resgate da nossa essência, que é a essência humana, de onde a gente vem, né? Por que a gente está aqui? E uma pergunta que ninguém soube responder até agora 100%, mas cada um tem a sua única verdade, né? Ou a sua verdade mutante, porque a gente pode estar cada hora aqui por um motivo e a gente vai mudando e tá tudo certo, né? Enfim, e também acredito muito que, como naturopata, talvez alguns de vocês não saibam muito bem o que a naturopatia faz, né? O que um naturopata faz. A naturopatia tem essa abertura de trabalho com o ser humano, como matéria de estudo, como matéria de testes, como matéria de pegar esse laboratório corpo aqui e se utilizar de ferramentas, de terapias naturais para o resgate à nossa saúde plena, né? E o jejum é um dos melhores, digamos assim, um dos melhores terapias que a gente poderia utilizar para esse resgate, né? E aí, justamente, o interessante é a gente falar sobre esse resgate de uma maneira sutil e leve, que você já está trazendo aqui, né, Gui? Eu acho que você começou aí trazendo tão lindamente que eu nem me atrevi a abrir a boca, estava aqui só curtindo a sua fala. Então, muito gostoso, eu agradeço a todos, né, que podem estar aqui com a gente, te ouvir e ouvir sobre essa partilha que a gente vai trazer aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre o jejum de uma maneira mais prática também, tá, gente? Como foram os 7 dias. O Gui depois vai contar um pouquinho como foi a preparação dele, como ele se sentiu durante, né? Não precisa naturalmente falar muito tempo, mas o suficiente para as pessoas entenderem que é necessário, né? Uma mudança, digamos assim. E aí depois pode contar. Você já contou um pouco como você está se sentindo agora, então acho que já é bem óbvio para as pessoas que você está bem, né? Está feliz e contente com mais esse jejum.
Mas também acho que é legal a gente trazer esse lado, às vezes, mais, entre aspas, obscuro, sombrio e misterioso do jejum, né? Da gente falar um pouco sobre esse lado que às vezes as pessoas têm um medo enorme, porque, enfim, às vezes é um medo, gente. Eu acho que isso faz parte do processo humano, a gente ter medo de parar de comer, porque, de certa forma, há um resgate de DNA das nossas faltas alimentares, né? Dos momentos de insuficiência alimentar forçada, né? Então, às vezes, quando a gente inicia uma prática de jejum, ou quando a gente nunca fez, a gente pode ter muitos senões, muitos medos, muitas dúvidas, muitos pés atrás, e que isso tudo é importante até para a gente começar a estudar, a testar, a brincar, a tatear, colocar o dedinho na água e tirar. Não, agora eu vou colocar metade do pé. Agora eu vou colocar um pé inteiro, né? Então é esse processo da gente ir trabalhando esse músculo, essa musculatura do jejum, que é treinável, da mesma maneira que o Gui treina a corrida, a gente pode treinar o jejum, né? Então, enfim, eu acho que esse seria o primeiro ponto, assim, já que a gente já falou um pouquinho sobre cada um sobre si, né? O propósito dessa live é justamente a gente falar sobre o jejum a seco, resgatar um pouco mais essa conversa e trazer, assim, contextualizar como que o jejum pode ser uma ferramenta tão vasta, né, de tantas aberturas e de tanta desconstrução, porque o jejum ele desconstrói em vários níveis, não é só nível físico, que muitas pessoas entram para uma prática de jejum pensando, ah, vou perder peso, vou desintoxicar, acabou. Não, existem tantas desconstruções, né, mentais, emocionais que rolam e às vezes, muitas vezes também espirituais, né? E de às vezes fazer a gente questionar o que está fazendo da vida e para onde é que a gente vai, será que é isso mesmo? Porque tem relação também, gente, com tipo, quando o nosso corpo ele tá desimpedido, desinflamado, né? Quando o nosso intestino, inclusive, lembrem, e aí isso fica como uma dica para todo mundo, que o próprio jejum ele é uma terapia até para a saúde intestinal, tá? Muitas pessoas se preocupam, ah, mas eu vou jejuar, será que vai ser bom para o meu intestino? Sim, também é muito bom para a saúde intestinal. Esse break do jejum, essa permissão que a gente dá para o nosso organismo de se regenerar, serve para todas as células, tá? Então, muitas pessoas têm esse medo, né? Tipo, ah, vou parar de comer, e aí, como é que fica o meu trato gastrointestinal? Não, não pode ficar tanto tempo, e não é bem por aí. Então, a gente vai falar sobre algumas questões, aí, alguns mitos, né? A gente vai entrar um pouco nisso também. Mas, Gui, vamos então. Você já partilhou um pouquinho, mas se você quiser partilhar um pouco mais, né, especificamente sobre esse jejum, eu sei que você já falou, fizemos o outro e tudo mais. Conta como foi, né, a sua preparação, como é que foi durante, o que você sentiu de trocar, e se tiver algum momento que você, já que você não está me vendo, né, se você quiser que eu complemente, que eu responda, que eu contextualize, você fica à vontade para me passar a bola também. Mas conta um pouquinho para a galera, né, como é que foi a tua preparação, quanto tempo você está se preparando, bem ou mal anos, né, já que você já está nesse processo alimentar, a gente tem que pensar no preparo como algo que não é pontual, é algo de, né, de um período. Enfim, fica à vontade para contar um pouquinho mais. Exatamente. Acho que você tocou num ponto que é central. Há um duplo elemento, né, o jejum. O jejum te encontra, mas você encontra o jejum. Ele se torna um processo que o teu corpo espera, que você se prepara. Né? Dessa vez, então, eu fui bem disciplinado na preparação. Todas as vezes eu tentei ser, né? Seguir as recomendações da Eli, já vim, como eu falei, numa alimentação majoritariamente crua, né? Já há algum tempo, já há um bom tempo, né? Mas tem essa preparação também da mente, né? Do equilíbrio. Engraçado, né? Porque eu pensava assim da primeira vez assim, meu Deus, eu tenho medo do jejum, o que pode acontecer? E isso nenhuma das vezes, eu senti medo na hora que começou o jejum. Em nenhum momento. Tem esses desafios, né? A Eli sabe, né? Eu tenho dificuldade de dormir um pouco no jejum, né? De noite. Então, no primeiro foi, eu não consigo dormir, que coisa. No segundo, eu não consigo dormir. Aí no terceiro, eu falei, não dormi, ué. Eu durmo cedo todo dia agora, né? Estou tentando, mas nesse, né? Tinha momentos que eu dormia, tinha momentos que eu não dormia. O encontro com a meditação. A meditação mudou a minha relação com o jejum e com os processos de vida. Né? E nesse jejum, a gente meditou junto, respirou, né? Ele me ajudou a respirar, a me reencontrar com a respiração. Né? Meditei bastante, meditei antes de deitar à noite, ao acordar de manhã, né? De pensar na cura do corpo, né?
como um processo integral, isto é uma cura que atravessa a saúde, mas que se equilibra com a percepção da vida, né? De como a gente leva o trabalho, de como a gente se relaciona com as pessoas na sociedade, do carinho e do cuidado que a gente tem que ter com esse planeta, né? E eu até dizia isso para ele, eu falei, engraçado, né, Eli? Quando a gente começou esse processo todo, eu comecei a sentir vontade, né, de ir para o interior, né, aquela coisa que passa, né, a cidade estava muito, a vida urbana, né, e aí dessa vez eu falei com ele, Eli, olha que complexo, né, porque antes eu sentia vontade de ter um terreno e tal lá, hoje cada vez mais eu sinto vontade de compartilhar isso, né, de viver junto, né, de compartilhar, de trocar experiências, né? Por que a gente tem que ser, as coisas têm que ser nossas, né? Se elas podem ser, né, de uma comunidade, de um grupo, né, de uma sociedade que viva e pense diferente. Então, eu já vinha na minha trajetória, ele sabe, né, como professor e mesmo assim também como ativista, né, muito ligado às questões sociais e ambientais. Mas eu confesso que toda essa experiência acoplou-se a isso, sabe? Né? A gente quer mudar o mundo que a gente vive, mas para criar o quê? Né? Para criar uma sociedade que a gente se aproxime dessa vida com a natureza, que a gente se aproxima da solidariedade. Não é que a gente quer melhorar a economia para todo mundo ter uma máquina de lavar, para todo mundo poder financiar um carro. É repensar o sentido de ter um carro e todo mundo ter uma máquina de lavar. Né? Eu acho que se a gente consegue pegar esse processo do jejum, essas mudanças e dar um salto para ela. Olha, eu quero me curar junto. E esse curar se torna algo mais complexo. Esse curar vai tomando uma visão de totalidade. Né? É se curar para também viver num mundo que se cure. É uma coisa muito legal. Tem sido assim, muito bacana a cada processo, né? Que a gente percebe que a gente também precisa se desenvolver, que a gente também precisa se emancipar também para poder ajudar, não é? E é tudo junto, né? Não sei o que vem antes e o que vem depois, e eu tenho sentido muito isso, sabe? Eu, o sujeito, né, e o todo, né? Como se fosse uma troca permanente. A gente falava tanto em dialética, e dialética é essa capacidade de ir, voltar, se refazer, né, e produzir algo novo, né, que seja um encontro, né? Então, essa visão de saúde muda. Eu acho que, é claro que a gente vai fazer o jejum e tem essa coisa, poxa, mas eu tenho problemas de saúde. Eu comecei assim, olha, eu tenho essa dor, eu tenho isso aqui daquele tempo, né? Só que isso vai se complexificando. A própria dimensão do que é uma cura, a cura é um todo dia, né? O horário, como a gente vive, se a gente vive feliz, se a gente se sente, né, em simbiose com as coisas boas do mundo, em meio a uma vida mais humana, mais justa, né? Não adianta, porque eu preciso de dinheiro para ter aquela casa ali no lugar especial, aquela comida orgânica mais cara, se isso se torna só um processo, né, fechado em si. E o jejum me ajudou muito a refletir todas as vezes que eu fiz, tanto que no início foi difícil, porque sabe como que num processo de que aparecem as questões da vida que você não quer discutir. E às vezes você tem que enfrentá-las e discuti-las, né? Para que o amanhã, o que parece ser difícil agora, faça mais sentido amanhã. Aí a gente ficava lá, né, no jejum, num lugar muito legal, né, numa área mais rural, né, e é isso, né, sentindo essas coisas todas, né, sentindo a cura como um processo mais complexo, né? Então, a cada jejum tem sido uma descoberta, mas a cada dia também. E eu vou te confessar, Eli, que outro dia eu já estava até com saudade de você sempre, né? Mas também até do jejum. Outro dia eu acordei assim e falei, você estava me sentindo meio assim, caía bem, né? Mas é isso, minha cara. E para que as pessoas que queiram viver esse processo entendam a importância do acompanhamento, porque cada um tem seu passado, sua história, suas trajetórias, né? E a Eli ajuda muito a pensar, né, com todo o conhecimento que ela acumulou esse tempo nos seus estudos, né, de pensar se é para você e de te ajudar a pensar se é para você, né? Se você está com medo, se tem alguma coisa, você tem que pensar e ver se esse é o momento da sua vida. Mas, até porque ele
vai vir no processo. O primeiro vai ser mais difícil. Mas a Eli está lá justamente até para dizer, ó, chega, continua, né? Na primeira vez que eu fiz, ela ficou mais em cima, olha, vamos ver agora se segue, né? E, só que esse fluiu, esse fluiu. E a sensação foi de muita Deslanchou esse. Esse deslanchou. quando eu tomei água, né, Eli? Eu tomei o primeiro banho, né? Aí a Eli depois foi tomar o banho dela, eu fui para o quarto, apaguei toda a luz e fiz uma meditação de quase 1 hora, de tanta felicidade que eu sentia, sabe? Assim, eu que não sou chorão, até chorei, até me permiti, né? E fiz uma excelente meditação, aquele primeiro copo d'água, depois de 7 dias, né? Então é isso, o jejum ajuda muito, mas ele é parte de um processo e ele tem que ser entendido como uma ferramenta muito séria, né, Eli? De se preparar, de estudar, de compreender essa etapa do seu desenvolvimento humano, né, espiritual e também com a vida, né, com a natureza, com o seu próprio ser, né? Mas olha, vou dar uma dica, hein? A Eli é dessas, né, que não faz jejum só por fazer, né? Ela vai ali dialogando com você, vai te trazendo conhecimento junto, pensando junto contigo, e o processo vai ficando muito mais legal. Gratidão, Cristo. Muito bom te ouvir. Pois é, até aproveitando esse gancho, né, do que você trouxe, eu acho que a palavra jejum está um pouquinho mais banalizada, entre aspas, hoje em dia, né? A prática, inclusive, também, porque a gente vê que tem gente praticando, né, o que, inclusive, gente, não é crítica, não, tá? Eu acho que o jejum intermitente é incrível, mas o nome jejum intermitente não é o que se faz no jejum intermitente. Jejum intermitente é uma janela de abstenção alimentar, não é jejum, tá? O jejum por si só, dentro da escola do jejum, se diz que o jejum só começa quando a gente entra em cetose. E a cetose, dependendo de como a gente se prepara para um jejum, ela só começa no 3º ou 4º dia. Se a gente come um monte pré-jejum, se a gente não vem diminuindo paulatinamente as nossas calorias, se a gente não vem se preparando de uma maneira bem correta para um jejum, a gente não vai entrar em cetose até 3 ou 4 dias de jejum, né? E aí o jejum, é até difícil de ter essa fala, porque não existe outra palavra, né? Então, a janela alimentar de abstenção, ela dura em torno de 3 dias. Se a gente está se alimentando numa quantidade calórica, né, relativamente normal. Se a gente diminui um pouco essa caloria e entra no processo hipocalórico numa preparação mais profunda, com outras ferramentas, com outras formas de se alimentar, exatamente, a gente entra no jejum, na cetose, muito antes, às vezes no primeiro dia, no primeiro para o 2º dia, que foi muito do que eu e o Gui a gente experimentou nesse. No primeiro dia estavam os dois já tipo, nossa, tô me sentindo meio bodeado já, né? Naquela sensação de 3, 4 dias de jejum já meio lerdinho, fisicamente lerdinho, mas não um lerdo de tipo, não consigo fazer nada. É um lerdo da prostração, entre aspas, do corpo falar, fica aí quietinho, eu já tô fazendo meu trabalho de regeneração, deixa eu gastar energia com o que deve ser gasto de verdade nesse momento, né? Então, enfim, acho que a forma de se olhar, de praticar, de vivenciar o jejum hoje em dia precisa ser muito questionada, revista, falada, porque tem muita gente fazendo 24 horas, 48 horas, com a cabeça de que precisa comer um monte pré e comer um monte pós, e na verdade os resultados do jejum não vão aparecer assim. 2 dias, né, Eli? Já com redução calórica bem alta, né? Exatamente. 2 dias antes do jejum, eu já não consumi metade das calorias e no outro dia nem 1/4. Exatamente. Exatamente. Então, teve aquele sol maravilhoso, né? Aquele Sim. sol maravilhoso, né? Que nossa nutrição! Total, total. É isso. Fala. Eu lembro que eu cheguei no Rio de volta, eu voltei com mais gente, né? Acabei voltando numa carona, super conversando com as pessoas, super bem. As pessoas estavam vindo para o Rio, que ia ter o show da Lady Gaga, né? E eu estava em outro processo. Aí eu vim no dia seguinte, eu fui aqui para a praia, aqui, né, na Barra, né? Peguei, fui caminhar na praia e eu ficava caminhando, sabe, na areia, molhando o pé, olhando as pessoas. Eu falava, será que essas pessoas sabem que eu estou há uns 8 dias sem comer nada? Estou aqui, ó, ótimo, caminhando na praia. Magrinho, normal, né? O jejum tem essa questão, mas você sabe que dessa vez eu perdi
muito ou quase nada da questão muscular. Secou a gordura, né? Secou muito a gordura e os músculos ficaram salientes, sabe? Tipo aqueles caras que corriam assim meio salientes, né? E tanto que eu retomei logo a atividade muscular, não teve muito, fiquei um magrinho com os músculos salientes, sabe? Porque isso foi muito legal, porque né, todo esse debate que a gente fala também sobre a questão do muscular no jejum, né? Exatamente, que isso aí é um grande ponto, né, positivo para o jejum a seco. E comparativamente falando, para quem não sabe, para quem ainda não pegou para estudar, e no final dessa live eu vou dar algumas dicas de leitura para quem quiser, né? Mas enfim, para quem ainda não pegou para estudar sobre jejum a seco, já é demonstrado que comparativamente falando com o jejum de água, o jejum de água, a queima diária, né, que fica às vezes em torno de 250 gramas, às vezes um pouco mais, 300, 400, dependendo de uma pessoa com sobrepeso, talvez seja até um pouco mais, cerca de 50% vai ser músculo. E 50% vai ser gordura, água, né? Eliminação de inchaço e etc. No jejum a seco, isso aí já é uma estimativa, tá? Em torno de 90% é gordura e água, né? Que bem ou mal na gordura tem muita água. Para 1 quilo de gordura, pasmem, existe um pouco mais do que 1 litro de água, tá, gente? Só para vocês saberem. É porque molecularmente falando, vai ocupar pouco espaço a água em comparação com a gordura. A gordura ocupa muito espaço e a água, molecularmente falando, é muito pequenininha. Então, tem mais de 1 litro de água dentro de 1 quilo de gordura, pra vocês saberem. É pouquinho mais, mas é um pouquinho mais. Então, enfim, no processo de jejum a seco, a gente queima em torno de 90% gordura, tá? E aí, pessoas que não têm reserva de gordura, não é indicado fazer jejum a seco prolongado. A gente tem que lembrar isso também, tá? Para quem tem a sua reserva saudável lá dos seus, não sei, 16, 15, 16, 18, 20%, saiba que vocês têm mais do que o estoque necessário para fazer um belo jejum a seco. Só que... Não é para comer gordura ruim, não. É gordura boa, Exato. gordura saudável. Né? Senão, daqui a pouco, Exatamente. tem gente se preparando para o jejum, né? Caindo naquela gordura, né, do mal, não. Gordura é boa, gordura é saudável, né? É E isso aí, nem pode comer, nem precisa, às vezes, comer gordura necessariamente, né, para se preparar. Pode até sim comer seus abacatinhos, suas castanhas de vez em quando, né? Mas é esse processo de que às vezes as pessoas têm muito medo, né, do jejum a seco, falando, ai, vai forçar muitos rins, vai se machucar. Sim, uma pessoa que não está preparada pode muito bem se machucar. Né? Uma pessoa que não se prepara para um jejum, e, gente, preparação para jejum às vezes são meses, tá? Esse próximo sábado agora, daqui a pouquinho, tem gente chegando para eu acompanhar esse jejum. Eles já estão se preparando desde o início do ano, desde janeiro, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que a preparação, ela pode ser paulatina, não é necessário vislumbrar ficar de alimentação crua 6, 7, 8 meses a fio, para quem não quer, mas é necessário entender que o que a gente precisa fazer é uma alimentação limpa. Tem possibilidade de fazer uma alimentação limpa mesmo consumindo algum nível de cozido, mas nunca vai ser majoritariamente cozido, tá? Então, a gente tem que pensar exatamente. nisso também. Uma dica boa, né, Eli? Para quem está querendo saber mais, conhecer melhor, a Eli e o Daniel estão organizando aí, né, um processo super bacana, fizeram um livro, né? Eu, pelo menos, né, as coisas eu gosto de estudar. Então, acho que as pessoas, né, Eli, estão querendo chegar, eles estão organizando um acompanhamento para as pessoas começarem a sentir, né, Eli, o que é esse processo na vida delas, ver o que pode ser. Exatamente. A gente vai começar no dia 25, uma supervisão Imperdível. virtual, né? Vai ser bem legal. É simples, claro, né? Porque a nossa proposta é na base da doação, não é na base de vamos colocar o valor que é, não. É na base da doação, é das pessoas poderem participar, trocar, ter com quem trocar sobre, ter com quem tirar dúvidas sobre, né? Vão acontecer 2 encontros virtuais e a intenção é que todo mundo jejue até onde é confortável, não é. É porque existem algumas modalidades de jejum, e aqui até mesmo para quem adquiriu o manual e adquiriu as aulas pré-gravadas, e se quiser adquirir também, pode falar comigo, depois eu mando os dados, né, de como adquirir o manual. Numa das aulas pré-gravadas, o Dani fala muito sobre isso. Existem várias modalidades de jejum, né? Eu falo mais sobre o jejum a seco, né, dentre essas modalidades, mas ele traz a ideia do jejum troféu, né, do jejum de você se mostrar para as pessoas que você é o maravilhoso, ou isso, ou aquilo que jejuou. E não é essa a nossa intenção nunca, tá, gente? O jejum foge disso.
Para quem já pratica jejum, já tem essa experiência, sabe que é muito além disso. E é óbvio que às vezes no início, quando a gente começa a praticar o que a gente chama de, entre aspas, jejum, entre aspas, intermitente, né, que é essa janela mais prolongada, a gente começa a contar, né, dos tipo, tô fazendo 18 horas, tô fazendo 20 horas, tô fazendo 24, e se sentir orgulhoso de fazer essas horas, mas não é no sentido da gente achar que a gente está melhor ou pior do que alguém por conta disso ou daquilo, né? Porque é isso que o Gui já trouxe. Jejuar é mais uma ferramenta. Não adianta a gente querer falar, vou fazer o jejum para me desintoxicar, mas continua comendo tudo igual, antes e depois, continua usando os mesmos produtos de limpeza em casa. Tudo igual, né? Pior, né? Pensando tudo igual, vivendo tudo igual, né? Com certeza. Com o mesmo rancor, com o mesmo, né? Com tudo igual, com né? certeza. Fazendo opções. Não tem acompanhamento. O acompanhamento é fundamental, né? Eu acho que esses encontros que ele falou que é um momento de você conhecer, de você sentir, mas eu recomendo muito o acompanhamento, né? Principalmente se você está chegando agora nesse processo do jejum. Para mim, o acompanhamento com ele foi determinante, né? Porque me deu toda a tranquilidade, o conhecimento, né? Ela não fica ali só medindo a pressão de gestão, é conhecimento também, diálogo, né, afeto, tudo isso é muito importante nesse momento que a gente também sente fragilidades, a gente também vem umas coisas, né, na cabeça, os problemas, as questões que você estava querendo, né, e é uma pessoa que está ali, né, para dialogar, para pensar junto com você. Pois é, realmente assim, eu até lembrando dos meus primeiros jejuns, né? Não jejum intermitente, jejum a partir de 4, 5 dias, né? Nos meus primeiros, quando eu me propus fazer, eu não tive acompanhamento, mas eu já estava há anos praticando jejum intermitente, há anos na alimentação crua, e tive percalços, muitos, e que eu começava a procurar na literatura, ia ler, ia procurar entender um pouco mais, e talvez se eu tivesse tido acompanhamento, aquilo ia ser assim, ó, pulei, passei aquela ficha muito rápido, não ia precisar ficar mirabolando e tentando entender e lendo mil coisas até chegar na resposta, né? Então, acho que o acompanhamento, ele auxilia nesse sentido. E por nada eu, né, apago isso. Eu não ter feito com acompanhamento, de certa forma, me deu um cabedal muito grande de eu entender sintomas, de eu entender o que acontece no jejum, mas eu não indico para praticamente ninguém mesmo, porque ainda mais pessoas que não têm um estilo de vida, e vou falar que é a palavra que talvez muitas pessoas não entendam, mas o estilo de vida higienista, né? Que é o estilo de vida de você se cuidar de dentro para fora, que é você ter os hábitos mais saudáveis quanto for possível no nosso momento atual, lembrando que é claro, estamos todos imersos em poluição, por mais no campo que a gente esteja, a gente ainda vai ter contato com poluição no momento atual, bem menos do que numa cidade, é claro. Mas enfim, então passa por isso uma preparação. Não é só alimentar, é uma preparação de rever o que a gente usa em casa de limpeza, rever o que a gente usa de higiene, rever o que a gente faz no dia a dia, que horas a gente dorme, que horas a gente acorda, que exercício a gente faz, quanto de exercício. Tem uma série de fatores que são envolvidos aí num processo de preparo e de pós-jejum também, tá? E aí, levando isso em consideração, até pra gente justamente já começar a caminhar para falar um pouquinho sobre os mitos e as realidades aí do jejum, né? Eu queria só aproveitar para somar um pouquinho sobre os benefícios do jejum a seco. Porque, claro, a gente poderia estar falando sobre jejum de água aqui, né? Todo jejum é benéfico, tá, gente? Só que eu sou muito propensa, após anos de testes, anos de estudos, a entender que o verdadeiro jejum é o jejum a seco. Nem deveria ser chamado de jejum a seco. O jejum a seco deveria ser chamado de jejum. E o jejum de água deveria ser chamado dieta de água, que é o que, na verdade, é a denominação que se dá na Rússia, por exemplo. Eles não chamam jejum de água de jejum, chamam de dieta de água. Que, basicamente, ao consumir água, sim, a gente está ativando uma série de processos digestivos, né? E, de certa forma, a gente está, sim, se utilizando da energia do corpo para processar aquela água. E aí, isso aqui também não é para tirar... Gente, pelo amor de Deus, tá? Não é para tirar mérito de ninguém que pratica jejum de água, não é isso. A gente sabe que dentro da nossa sociedade atual, jejuar de água já é um grãozinho no meio de 1 milhão, que dirá o jejum a seco, tá? E lembrando que o jejum a seco, ele é realmente incrível, ele traz muitos benefícios, ele é o melhor tipo de prática, por exemplo, para eliminar parasitas, é o melhor tipo de prática também para a gente conseguir verdadeiramente se desinflamar,
porque a partir do momento que a gente deixa de ingerir água e a gente começa a utilizar as nossas águas internas, águas endógenas, a gente vai estar utilizando a água estocada em gordura e isso desinflama, né? Um exemplo. Assim como a gente vai estar colocando para jogo uma série de possíveis toxinas estocadas na gordura e eliminando também. Então, muitas vezes vem sim sintomas desagradáveis, é um processo que pode ser muito desafiador, às vezes mais até emocional e mental do que necessariamente físico, mas tudo que faz parte. O que a gente tem que tomar cuidado é o preparo, é saber se preparar. E para quem está pensando em fazer jejum a seco, não pense antes de pelo menos ter aí 1 ano de prática com outros tipos de jejum, com melhora da alimentação, com melhora dos outros hábitos. Pense em outras coisas antes de galgar o jejum a seco, tá? Até porque ele é... Primeiro jejum, você lembra como eu enjoei? Vomitei. Lembro. Né? Nesse nenhuma vez, nem tive enjoo. Exato. Você lembra? E já tinha 1 ano, né? Com uma alimentação mais limpa, né? Mas Exatamente, é. Acho que era diariamente, né, Gui? Umas 2, 3 vezes por dia você vomitava naquele primeiro jejum. O corpo estava mais inflamado ainda, o corpo ainda estava com mais questões, né? Mais questões em todos os sentidos. Né? Sejam questões de inflamação do corpo, sejam questões da mente, também são questões da vida, né? As coisas todas ainda estavam aparecendo com mais intensidade, né? E isso depois de 1 ano já, de ajustes alimentares e tudo mais. Exatamente. Então é isso, né? Essa noção de que existem muitos benefícios no jejum a seco. Mas o que a gente tem que lembrar, por exemplo, né? É que nem a gente, se a gente fizer alusão, suponha uma geladeira. Existem vários tipos de geladeira no mercado. Vou fazer uma metáfora só para ficar um pouco mais fácil para as pessoas entenderem. Existem várias geladeiras no mercado. Tem geladeiras maiores, menores, com 2 portas, de uma porta só, com motor XPTO, com motor um pouco mais simples. Não adianta a gente querer enfiar o motor de uma geladeira mais possante ou potente numa geladeira menorzinha, porque não vai caber, porque ela não tem a estrutura para isso. Então, no jejum a seco é similar. A gente precisa criar essa estrutura. A gente precisa preparar essa estrutura, moldar o nosso corpo para ele ter estrutura para conseguir lidar com aquele processo, né? E o jejum a seco é exatamente isso. Assim como vários outros possíveis métodos de desintoxicação dentro da naturopatia, a gente não indica para uma pessoa de primeira viagem, por exemplo. Precisa primeiro galgar aqueles degraus iniciais, né? E entrar num processo de limpeza maior para eventualmente chegar lá, né? E sem focar, né? Isso não é uma competição, né? A pessoa fala assim, não, mas eu vou conseguir, porque eu tenho essa meta. Não é assim, é um processo de respeitar o seu corpo, escutar o seu corpo, dialogar, né? Exato. E aí, enfim, dentro desses vários benefícios até, né, que justamente a gente já trouxe alguns aqui meio indiretamente com essa fala toda, né? A gente tem que lembrar que o maior benefício do jejum a seco é a desinflamação, mesmo, né? E quando a gente se permite desinflamar, é natural que a gente diminua certas reações internas de estresse, né, do organismo. E permita mais espaço para a gente literalmente respirar, pensar, refletir, que nem o Gui já trouxe, né? Que ele começou a meditar mais. Num processo de jejum, a gente fica muito aberto e muito sensível às energias. Então, a gente se permite mais, a gente nota mais, a gente tem um feeling maior, a gente se conecta mais justamente com o que é para se conectar de verdade no dia a dia. A gente estava até brincando durante o jejum a seco, né, Gui? A gente falando sobre isso, sobre o quanto, nossa, o dia tem muitas horas, tem muito tempo. Tipo, tem muito tempo. E a sensação é que, tipo, tem 3 dias dentro de um, se a gente se permite viver cada minuto na presença, né? Ao invés de estar o tempo inteiro, que é o que eu também vivo, né, com o meu trabalho virtual, muitas horas do meu dia, numa rotina regular, são no celular, são no laptop. E a gente não nota o tempo passar, né? Quando a gente se permite se retirar para um processo de jejum, a gente começa a observar o quanto o dia tem tempo. E às vezes aquela coisa, tô sem tempo, é muitas vezes um ponto de vista. Tem muito a ver, às vezes, quando a gente está se sobrecarregando de coisas para fazer e a gente não conseguir sentir o tempo passar, não conseguir observar as coisas acontecerem, né? A luz do dia vir e a luz do dia ir, o dia ir passando devagarzinho, né? Às vezes eu lembro que teve um dia que a gente sentou para conversar e aí, sei lá, a gente sentiu que já tinha falado um tempão e a gente já estava conversando, 2 horas da tarde, era, sei lá, 9h30 da manhã, sabe? Uma coisa assim.
Então, tipo, A gente tinha conversado a beça, porque a gente estava acordando cedo, né? Umas 6 horas no máximo, né? Eu estava acordando mais 5 no máximo. é, Aí quando deu 9 horas, aquela sensação que eu tinha falado, mas, né? Ah, já deve ser 2 da tarde. A gente olhou no relógio, 9h30 ainda. exatamente. Então tem muito tempo. Acho que um benefício do jejum a seco que é similar do de água é isso, é a gente conseguir voltar para a presença, né? É um grande benefício, além da desinflamação. E outra coisa que é legal de lembrar é que sim, o jejum a seco ele já é demonstrado por ciência que ele é 3 vezes mais efetivo em nível de desintoxicação do que o de água. Por mil motivos, tá, gente? Que não vou entrar aqui, senão eu já levaria uns 20 minutos só para explicar para vocês. Mas ele, assim como ele é 3 vezes mais eficiente, ele é 3 vezes mais perigoso, literalmente, para quem não sabe se preparar, tá? Para quem não sabe por onde ir, para quem não consegue também entender as nuances dos sintomas. Então, tem todos esses cuidados, tá? E que aí, enfim, levando, já trazendo um pouco mais pro processo do Gui. Gui, conta um pouquinho, né, dos mitos que você se lembra antes de você começar a praticar o jejum a seco, das coisas que você tinha na sua cabeça, o que que foi ruindo, né? O que que você notou que não era real, era uma questão que você já tinha ouvido falar, mas que não tinha relação ali com o jejum a seco. Você consegue lembrar de uma ou duas Ah, coisas? tem o clássico, né? Ah, você não pode ficar tantos dias sem se alimentar, tantos dias sem água, né? Tantos dias, mas você pode ficar tanto, né? Você não pode ficar nenhum dia sem o estresse, né? Do trabalho, o ritmo, né? Frenético do dia a dia, a vida tensa, né? Mas enfim, o jejum feito dessa forma, complexa como merece ser feita, né? Ele desmistificou um pouco isso para mim, sabe? Mas não quero criar isso aqui também como um aspecto que as pessoas dizem, nossa, eu posso fazer isso, aquilo. Não. Nessa complexidade do que a gente está falando aqui, né? De um reequilíbrio do corpo. O jejum desmistificou esse elemento, né? Esse elemento de como é que o corpo lidaria com isso. E eu não fiquei, engraçado, né? No primeiro, antes de começar, cheguei a pensar, mas é muito tranquilo, né? Tinha conversado com você, né, Eli? Eu lembro que eu ainda falei, Eli, eu acho que eu vou aguentar uns 2 dias, uns 3 dias, né, no primeiro. Só que depois do terceiro dia já foi ficando meio natural, e, né, isso no primeiro, né? Aí teve um segundo e agora no terceiro. No terceiro, Eli, eu não senti em nenhum dia. Sabe, eu cheguei, começou, e eu não senti em nenhum dia, sabe, que ia ficar mal. Tava... Meus pensamentos foram para outro lugar. Foram tentar orar a cura, né, como um processo complexo, de curar o corpo e também de me aproveitar aquele processo para me ressignificar, me compreender, né, nesse processo todo, entendendo como processo de cura e percebendo a cura. Né, percebendo a cura como, né, durante o processo, né, sentindo o corpo reagindo, o corpo, né, eu me senti muito bem dessa vez. Então, desmistificou o meu antigo eu, né, desmistificou muita coisa. Né? Mas o meu antigo eu não acreditava que eu era capaz de fazer nem o que eu fiz lá no Spiralen, né, quando a gente se conheceu lá Verdade. em Poços de Caldas, né? O meu antigo eu nunca tinha pensado na possibilidade de ficar mais de 5 semanas, foram 4 semanas, se eu não me engano, num processo de Solid Food Vacation, né, lá no Spirale, né, fazendo todo o processo que foi Exato. dali que a mudança começou. Então, Exato. desmistificou muita coisa, desmistificou, e, né, acima de tudo também, a ideia dessa cura unicamente biomédica, né, que eu estou com dor de cabeça, toma aquilo ali, não sei o quê, essa cura para se adequar. Eu estou com dor de cabeça, em vez de você entender porque você tem dor de cabeça, você toma e retoma a rotina que te trucida, né? E o jejum me levou a ter mais paciência com o meu corpo, compreender a cura como um processo mais integral, de mais, né, de um processo mais complexo, né, que envolve muito mais coisa do que simplesmente um comprimido, né? Exato. Isso é uma das grandes coisas, né, do jejum. Eu sinto que esse ruir de uma noção muito mecanicista, né, da saúde. Tipo, você faz isso para gerar isso. Toma essa pílula que resolve. E não é bem por aí, né? São tantas nuances. E o jejum traz essas nuances e muitas vezes nuances com uma pitada de conflito interno, porque a gente sempre vai ter, né, no início, principalmente, e às vezes mesmo depois de muitos anos, a gente às vezes entra em processos de conflitos, porque é natural, isso faz parte, inclusive, do crescimento, né? Então, eu observo que
Tem essa grande questão. E a realidade, no fundo, é que jejum é só um nome. E assim como existem várias perspectivas do que é medicina, tem as várias formas de se enxergar a medicina, até ortodoxa, tem os vários possíveis ramos que a gente segue, assim como dentro da naturopatia existem vários ramos e formas de se praticar a naturopatia, e que para cada pessoa, talvez, a forma, entre aspas, correta é uma ou outra, dependendo da situação da pessoa correta, para o momento dela, o jejum também, né? Então eu sinto que, assim, não existe o jejum correto para todas as pessoas, né? Assim como existem pessoas que, possivelmente, dependendo do quadro de saúde, não tenham a possibilidade de jejuar naquele momento, que precisam fazer outras coisas antes de entrar no processo de jejum. Então, eu acho que um outro grande mito do jejum é isso: o jejum é para todo mundo, e não é bem assim. O jejum, a forma de jejuar vai ser moldada. A prática do jejum não é uma única, né? Existem várias práticas de jejum. E aí é claro que a gente pode entrar na ideia de abstenção alimentar, e a gente tem que entender que, sim, não existem ainda práticas, ou pelo menos pesquisas que demonstram que jejuar necessariamente gera saúde. Mas já existem 1000 pesquisas que demonstram que a abstenção de alimento por um certo período, ou uma alimentação hipocalórica, né, uma alimentação com menos calorias, com menos complexidade, leva à longevidade. Já existem 1000 pesquisas que demonstram isso. E aí é óbvio que a gente pode correlacionar ao fato de que, naturalmente, talvez vocês todos já saibam disso, né, quem está aqui ouvindo e quem vai ouvir depois, de que essa ideia de alimentação abundante, da gente ter várias refeições ao dia e por aí vai, isso é novo, né? É talvez aí do nosso último século e meio, né? Porque antes, sim, se passava por privação, e a privação é que traz saúde. O nosso organismo, ele cresceu, se desenvolveu fisiologicamente, biologicamente, na escassez, muito mais do que na abundância. Tanto que hoje em dia os médicos já definem certas, entre aspas, doenças como doenças de afluência, né? Pega aí, por exemplo, o diabetes, o Alzheimer, né? A obesidade, né? Tem uma série de, entre aspas, do câncer, uma série de, entre aspas, doenças, e eu falo entre aspas, gente, porque eu não gosto dessa palavra. Eu acredito que é um desequilíbrio fisiológico, não é uma doença, não existe doença, tá? Mas essas doenças, né, aspas aí, elas são causadas por excessos, na maior parte das vezes. O que a gente vê mais acometendo pessoas hoje em dia, até questões cardiovasculares e por aí vai, tem mais relação com hábitos e estilo de vida do que qualquer outra coisa, né? Então, somos uma espécie que a gente se desenvolve muito bem na escassez. Só que a gente também tem que levar em consideração o nosso momento atual. Muitas pessoas vão falar: vou ficar na escassez para sempre, então. Lembrem-se que a gente precisa de um mínimo de nutrição. Só que esse mínimo, com os solos pobres de hoje em dia, já é um mínimo um pouquinho mais elevado do que era o mínimo há um século atrás. Então a gente tem que ter muito cuidado para estar sempre, sim, avaliando, fazendo exames, tendo alguém com quem possa entender os exames, avaliar os exames, ler os exames, porque a grande maioria dos médicos, infelizmente, não foram treinados para ler exames, tá? São treinados para outras coisas. Mas avaliar exames, eles vão ler lá dentro do parâmetro que está ali no exame, se está dentro, e vão falar: está dentro, está ok. E não é bem por aí. Aquele parâmetro ali, o valor de referência, gente, é só estatística. Isso você já deve ter ouvido 1000 pessoas, já 1000 profissionais falarem sobre isso. Então, todo cuidado. E aí, quando a gente fala do jejum, né, as realidades do jejum, é que ele pode, para pessoas que não estão preparadas para jejuar, exacerbar insuficiências alimentares, criar, não necessariamente, mas exacerbar problemas. Muitas pessoas falam: eu fiz um jejum e machuquei. Não é bem por aí. Você já estava machucado e o jejum trouxe à tona esse problema, tá? É claro que uma pessoa que nunca jejuou resolveu fazer 10 dias de uma vez só. Já conheci várias pessoas que fizeram e se deram bem. Como já conheci várias pessoas que fizeram do nada 10 dias e se machucaram feio, tá? Então é essa coisa da gente entender que cada fisiologia e biologia segue mais ou menos um parâmetro similar, porque somos todos seres humanos, somos todos da mesma espécie, então a nossa tendência é ser muito mais igual do que diferente, mas essas diferenças podem levar a, sim, modificações da forma como a gente toca ou leva ou faz uma prática de jejum, uma prática de desintoxicação, até seja o Solar Vacation, que nem o Gui trouxe, né?
Então, enfim, sem querer me alongar muito mais nisso, Gui, eu queria abrir para você falar um pouquinho, até porque eu tô consciente da nossa hora aqui também, né? A gente super se empolgou. Mas pra gente também, eu sei que você tem tempo, eu também tô com tempo, eu adoraria falar muito mais, mas assim, eu também não quero que fique uma live gigante para depois as pessoas não conseguirem assistir, né? Então eu queria, se você quiser falar um pouquinho mais sobre também dicas práticas, né? Se você quiser dar uma ou duas dicas práticas para quem está querendo começar a jejuar, para quem está querendo, né, além de, obviamente, acompanhamento, entrar num campo de dar duas dicas que você, Gui, fez e que para você funcionou muito bem, né, e que pode ajudar outras pessoas. Olha, esse processo com a Eli, né, foi me abrindo também uma rede nova na vida, né, uma rede de pessoas, de pensamentos, de diálogos, né. Eu fui trazendo a minha própria visão, né, crítica, social, né, ativista, né, para também alguns debates mais existenciais, né. Através da Eli, eu lembro na época, né, me aproximei, assisti o filme por indicação dela, lá assisti o filme Muco, conheci o Oberon, uma figura que foi muito importante, sabe, bacana, que me ajudou muito a repensar também esse sentido existencial, né? Então, uma dica é medite, reflita, se abra para o que está fora da caixa, sabe? Não pensa assim, olha, esse mundo aqui que existe é o único mundo. Olha, só dá para viver dessa forma, né? Se eu não viver dessa forma, não tem como. Tenta pensar um pouco fora da caixa e ressignificar, por exemplo, como a Elisa disse, seja a alimentação, os nossos hábitos, as formas da gente viver, eles são muito, muito recentes se a gente for pensar a história, né, da própria humanidade, do planeta, da natureza e do tudo mais, nem se fala, né? Mas são experiências muito recentes, inclusive, né, se a gente for pensar ao longo da história, né? É como se a gente trouxesse ali dentro da gente uma ideia de que as coisas são impossíveis de mudar, né? E não são. E a história prova isso diversas vezes, né? Quanta coisa que acontecia há 100, 200 injustiças pesadíssimas. Imagina o que era o Brasil em 1700, né? Um Brasil escravocrata, olha só, né? Se as coisas... Imagina alguém que estava naquela condição, ele sabe, de escravizado, um trabalhador explorado lá na Revolução Industrial, né? Um camponês que acreditasse que o mundo era impossível de mudar, que a vida era impossível de mudar, né? Então, juntar essa meditação com o exercício de repensar a vida, o sentido do que a gente está fazendo aqui, né, complexificou a ideia, né? E assim, ele foi o grande mote, sabe, para eu reentender esse processo do jejum. É fundamental a gente estar limpo, a gente estar numa alimentação bacana, a gente tentar, por exemplo, a dinâmica dos exercícios, né? Porque se a gente for pensar lá atrás, o que os seres humanos lá do passado faziam, né? Tem ecólogo que fala que no mínimo, quando estudava aqui os nossos chamados povos originários, caminhavam no mínimo 20 quilômetros por dia. Subia na árvore para pegar a fruta, corria da onça, etc., seja lá o que for, né? Hoje, a gente mal caminha, né? A gente não sobe para pegar a fruta, a gente não se estica e ainda vive o quê? Sobre uma perturbação de estresse permanente. Permanente. Sabe aquele estágio quando aparecia um bicho, o cara corria lá atrás, nos povos, né, nos chamados indígenas, dos povos originários, né, para tratar com o respeito que eles merecem. Hoje você vive 24 horas. Vai pagar o aluguel, ou pelo menos enquanto está acordado, até, né, sonha com isso. Pagar o aluguel, a pretensão de como é que você se organiza no seu relacionamento, a vida com os amigos, provar o tempo todo. Provar o quê? Né? Ser bem-sucedido, a família, o que acha. Então, ressignificar essa experiência transforma a experiência do jejum numa coisa muito mais complexa, né, do que a gente pode imaginar. Porque ele auxilia de forma muito, muito, muito forte esse processo de se reentender, né, enquanto uma pessoa, de se reentender enquanto ser humano, né, e mediar, porque é aquilo que ele falou. Poxa, eu achava que eu não tinha tempo para nada, cara. Eu trabalhava o dia inteiro, sentava no computador, dava aula, escrevia, produzia, pesquisa, aquela coisa toda, né? Então, hoje eu saio para correr e falo, porra, gastei 2 horas, poxa, sabe? 1h30, 2 horas correndo, e sobra tempo para trabalhar depois. Antes não sobrava, porque eu estava inserido em angústias. Ainda estou, muitas delas ainda estão aqui, né? A gente não pode achar que os processos acabam, né?
acabou, olha como eu sou sofisticado. Não, o primeiro processo é o reconhecer quando você não é. E quando você tem que se desconstruir e se transformar. É uma humildade, sabe, que a gente precisa ter, de saber o quanto a gente ainda está longe de chegar nesse lugar tão bacana do que a gente pode ser. E talvez quando a gente chegar lá, a gente descubra o quê, né, Eli? Que a gente ainda tem mais a caminhar. Esse também pode ser o sentido, né, Sempre. Aham. de viver, caminhar. Né? Dizem que utopia é caminhar, que é um verso de um poeta que eu gosto muito, um pensador chamado Eduardo Galeano, um uruguaio. Né? Dizem que utopia é caminhar. Exatamente. É uma jornada literalmente sem fim, né? A gente só tem a noção, talvez errônea, de finitude, porque o que encerra é a vida corpórea material. Aqui, eventualmente, a gente vai, né, envelhecendo, senescendo, né? As celulinhas vão senescendo, mas a essência real do ser humano, de cada um de nós aqui, que é a mesma, ela vai continuar vivendo. Que nem a gotinha no oceano é o oceano e vice-versa, e o oceano sempre vai, entre aspas, sempre, tá, gente? Cuidado aí com esse tempo, que eu sei lá, do jeito que esse planeta Terra tá indo, não sei onde esse oceano, coitado, vai parar. Mas, lembrando que é isso, né? A essência do oceano tá na gotinha e a gotinha também é o oceano. Então a gente Exato. nunca termina. E mesmo que as pessoas, né, pensem da forma que quiserem sobre esse tema, veja só, a gente está vendo uma vida pragmática, está maltratando a natureza, maltratando as pessoas para um lucro pragmático, imediato, rápido. Né? E se a gente pensar, e aí a gente está falando aqui, por exemplo, dos nossos povos originários, há centenas, milhares de anos, se a gente pensar que nós somos, né, no limite, né, uma civilização comum, né, e que as experiências de hoje vão repensar as experiências do futuro. Né? As pessoas não estão tendo tempo de pensar, né? Nesse planeta vão viver outras e outras e outras gerações, sabe? Nem seus netos, né? Porque o que a gente está fazendo com a nossa casa hoje aqui não é brincadeira, né? A gente está maltratando muito ela e às vezes até os outros humanos aqui, né, que estão vivendo aqui junto com a gente. A gente precisa pensar muita coisa, né, de como se refazer enquanto sociedade. Isso aí, que lindo, né? E aí eu acho que somando em cima disso, porque isso já é uma dica para o jejum, essa reflexão é necessária de ser feita, né? Mas somando agora, vou dar duas dicas práticas, bem práticas, né? Para quem está querendo começar a jejuar ou para quem já jejua. Primeira delas, gente, é estudar, 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 estudar. E depois a segunda é praticar, 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 praticar. Que não adianta a gente ficar só na teoria e não colocar na prática. Assim como não adianta ficar na prática sem entender a base da teoria, né? Porque bem ou mal, quando a gente compreende a teoria, inclusive a gente consegue ter mais fôlego para a prática. Porque se a gente entende o por trás, né, quais são os possíveis mecanismos que estão rolando ali, né, o que realmente está acontecendo na nossa fisiologia, lá, né, e por aí vai, dá mais gás para a gente praticar, né? Então, o que eu sugiro a todos, que nem falei, vou dar algumas dicas de leitura para quem quiser, pega o lápis e a caneta. Vou primeiro falar outras coisas antes para dar tempo de vocês pegarem lápis e caneta, mas a gente tem que justamente entender que sem teoria a prática pode ser falha e também da mesma maneira, sem prática a teoria é irrelevante, né? Não adianta a gente só ficar lá estudando, estudando, estudando e não fazer nada, que é a mesma coisa, por exemplo, com meio ambiente, ecologia. Não adianta ficar lá falando 1000 livros e não colocar a mão na massa e não ir fazer. Não mudar você, ao invés de ficar falando de gogó e mudar, né, o que você poderia mudar no teu entorno. Cada um no seu nível, né? E o jejum não é muito diferente. Então, vamos lá. Estudar. Primeiro livro. E, gente, cuidado, porque existem muitos livros que, infelizmente, não estão em português, tá? Então, ou é a paciência de comprar o livro em inglês e ir traduzindo, que hoje em dia já tem 1000 ferramentas que podem auxiliar com isso, ou é adquirir o que tem em português, né? E com base nisso, vocês irem justamente se utilizando desse conhecimento em português, que infelizmente ainda vai ser muito, muito inferior, né, à quantidade de possíveis materiais que existem em inglês, tá? Isso eu sei que é uma grandiosa pena mesmo, né? Mas entender que a partir do momento em que a gente está estudando, tudo vai ficar um pouco mais fácil. Então, primeiro livro,
Herbert Shelton, um dos grandes primeiros higienistas. Ele tem um jejum que é, em inglês, salvo engano, é On Fasting, é sobre jejuar. Mas ele também tem outros livros, tá? Sobre jejum. Então vocês podem ler esse livro, que também tem outro possível título, que é Science of Fasting, a ciência do jejum, tá? Então, Science of Fasting em inglês, ou On Fasting, e o nome é Herbert Shelton, Herbert com H, de Herbert, né? Shelton com T-O-N no final, S-H-E-L-T-O-N, Shelton. Foi um dos primeiros higienistas a falar mais sobre jejum, né? E é óbvio que não foi o primeiro a falar sobre jejum, tá, gente? O jejum é falado épocas bíblicas, é falado há trocentos. Possíveis vários pergaminhos e manuscritos foram perdidos sobre essa prática, né? Então a gente não tem como dizer que quem que foi a primeira pessoa a escrever sobre jejum? Putz, muito difícil de dar essa certeza, tá? Um outro livro que eu gosto muito, 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 e que eu indico bastante, mas que também, infelizmente, só existe em inglês por hora, mas que também é possível vocês traduzirem, é o Dry Fasting, que é sobre jejum a seco. Dry, em inglês, significa seco, fasting, jejum. Para quem não souber como escreve, pode colocar lá, jejum a seco, traduzir para o inglês, que o Google Tradutor vai traduzir para Dry Fasting, tá? Que é do médico russo, Sergei Filonov, né? O Sergei, ele é um dos primeiros a falar mais sobre jejum, né? É um dos primeiros a falar mais, perdão, sobre jejum a seco, a trazer mais literatura sobre jejum a seco para o nosso ocidente. Porque já existe muita literatura em russo, mas pouca literatura traduzida para gente, tá? Então, eu diria que se vocês têm vontade de ler alguma coisa mais aprofundada sobre jejum a seco, peguem esse livro dele. Vocês também podem pegar os livros do próprio Eduardo Coraça, tem um livro sobre jejum, né? Que é A Cirurgia da Natureza, que fala sobre jejum. É um livro bastante básico, ele não vai aprofundar tanto, tá? Mas ele é bem interessante para quem está querendo começar. E, óbvio, não poderia deixar de falar também do Manual do Jejum, né? Então, para quem quiser, o Manual do Jejum é um manual. Ele é prático, ele é curtinho, ele tem 60 páginas, vai direto ao ponto. E junto com esse manual, para quem adquirir, também vai levar aí as 4 aulas gravadas comigo e com o Daniel Peixoto, né? Então, nós dois como naturopatas. Esses são alguns básicos, tá, gente? Existem outros. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, até justamente no jejum como prática geral, existem livros até de um médico chamado Rüdiger Dahlke, que ele é um alemão, e ele também escreveu um livro sobre jejum. Se vocês colocarem lá o nomezinho dele, e jejum vai aparecer, Rüdiger, R-U-D, tá? I-G-R, Rüdiger, e Dahlke é D-A-H-L-K-E. Então também é outro que vocês podem procurar. Temos também o Jason Fung, né? Jason de Jason, em inglês mesmo, e Fung, F-U-N-G, que também é um médico, que também tem um livro sobre jejum, tá? E é bem interessante. E aí o que eu sugeriria é que vocês leiam. Ler é interessante. Mas também existe muito vídeo sobre jejum atualmente, que facilita muito para quem tem dificuldade de ter tempo para ler, quer mais ouvir. Então existem algumas páginas, tá? É claro, para quem quiser também, de curiosidade, pode olhar no meu próprio YouTube, no YouTube do Daniel, a gente tem alguns Eu ia vídeos. falar, lá no teu YouTube tem muita coisa boa. Tem bastante coisa, falo muito sobre jejum. Vai ter mais esse vídeo aqui agora, salvo lá também. Mas enfim, tem outros vídeos lá. Mas vocês também podem procurar uma página que é chamada de Dry Fasting Club, que é o clube do jejum a seco, né? Digamos assim. Ele tem muitos vídeos curtos, às vezes de 15, 20 minutos, e que explicam a ciência por trás do jejum a seco, né? A ciência mesmo, que às vezes até vocês vão precisar ouvir, reouvir umas 3, 4 vezes o mesmo vídeo para entender 100% o que ele quis dizer. Por mais que coloquem legenda em português, por mais que hoje em dia já tenha essa ferramenta do AI aí, né, da inteligência artificial, que você ativa e ele já vai falando em português. Por mais que vocês coloquem em português, vocês vão precisar ouvir algumas vezes, porque ele vai trazer literalmente a parte da ciência, que muitas vezes traz questões mais fisiológicas, biológicas, mecanismos, reações internas, que talvez vocês nunca ouviram falar naquele nome, vocês precisem pesquisar, né? Então, é literalmente estudar, tá? Existe também um livro que ele já está um pouquinho desatualizado, mas ele é ótimo como base, que é o Jejum Racional, do Arnold Ehret, né? Talvez muitos de vocês já leram. E aí fica como outra sugestão, me lembrei dele aqui agora. Mas em nível de páginas sobre jejum, de vídeo, minha favorita é esse que eu falei agora, do Dry Fasting Club, porque é o que eu estudo mais, jejum a seco, ele é muito bom.
Então ele tem muitos vídeos, inclusive ele tem lá, acho que um dos vídeos é explicando a ciência do porquê, né, do jejum a seco um dia equivaler a 3 dias de água. Assim como explicando o que acontece, né, por que é sugerido da gente não tomar banho, não fazer enema, nada disso, né, o porquê de não tocar na água durante um jejum a seco de preferência. Né? Então ele fala muito também sobre justamente a nossa capacidade de absorver água pela pele durante o processo de jejum a seco e absorver assim, incrivelmente. Já fiz testes comigo, de estar no jejum a seco um pouquinho mais prolongado e ir lá tomar um banho mais prolongadinho, me pesar antes, me pesar depois e ganhar quase 2 quilos numa chuveirada de 15, 20 minutos. Né? Então a gente tem que entender como que funciona. E aí, claro, eu falo um pouquinho sobre isso, sobre a ciência do jejum a seco, até no Manual do Jejum, porque eu fiz questão de explicar um pouco mais. Mas, enfim, acho que é legal você entrar nesse processo de estudos. E, para além disso, né, não sei se, Gui, você tem alguma outra dica de algum livro que você já leu, de alguma página que você segue, que você curte? Essas aí que você trabalhou, né, são muitas referências que eu segui, né? Afinal, a arte do jejum a seco eu aprendi muito com você, né? Daí eu fui para essas páginas que você foi me indicando também. Eu gosto muito dessas páginas. Eu acho que quem ficar um pouco perdido depois nas dicas, né, pode também falar comigo. E, gente, só paciência comigo também, porque eu vou iniciar uma guiança aí de jejum, né, tanto presencial quanto virtual com o Dani. Então, nos próximos dias, eu sei que eu vou estar um pouco assoberbada, tá? E aí, de estar tentando dar atenção para todo mundo. Então, só paciência comigo. Mas eu respondo vocês, sim, com um tempinho. E eu queria passar agora para as perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas sobre o jejum do Gui, sobre o meu jejum, né? Nosso jejum juntos, que foram 7 dias, né? A seco. Foi um jejum super legal, super gostoso, super na curtição mesmo. Dessa vez eu acho que foi bem assim. A gente até teve um dia que a gente jogou Rummikub, não sei quem conhece, mas jogo de tabuleiro, né? E a gente também leu bastante. Acho que você leu uns 3 livros, né, Gui? Mais ou menos. Eu fiquei num só lá me deliciando no livro, nem terminei, né? Fui lendo bem aos pouquinhos, mas foi um processo muito Foi legal. muito legal mesmo, assim, né? Interessante, né? Como foi. É claro que tem, né, toda a prática da Eli, né? A nossa amizade e tudo mais, né? Mas é impressionante, né? Ele, conforme a vida vai se transformando, o jejum vai entrando no processo e ele vai se tornando algo, né? Foi muito prazeroso. Eu falo, confessando, né? No final é bom terminar, etc. Eu fiquei até, olha, estava tão legal. Mas Exato, teremos próximos para fazer, teremos, né, outros para fazer na vida, e, com né, certeza. né, ou se conversando, a gente vai, né, vai seguindo. Que legal. De É preferência, isso, com certeza, né? Porque eu acho que eu sempre também termino os jejuns do tipo, nossa, já quero outro, já começa a planejar quando é que vai ser. E às vezes durante tem 1 ou 2 dias que você já fica, nossa, ai, já cansei de jejuar. Mas é aquele coisa, os momentos, né? O sobe e desce da vida, as ondas da vida, tem momentos durante o jejum que a gente se questiona, a gente fica, nossa, o que eu fui inventar logo nessa semana? Logo, né? E a gente se questiona, é óbvio, faz parte do processo, né? Pra ninguém também ficar achando que foi só mil flores. Tem momentos de jejum que bate tédio, tem momentos que bate saco cheio. Tem momentos que a gente fica, putz, não vou conseguir dormir mesmo? Como assim? Ou tem momentos que você fala, caraca, como assim que eu dormi? O que aconteceu comigo? Teve um dia que eu fui deitar, o Gui sabe. Fui deitar 9 horas da noite, acordei 9 horas da manhã no dia seguinte. Eu falei, gente, o que aconteceu? 12 horas dormindo. Do tipo, o que tá rolando aqui? E é o organismo pedindo, né? Então é a gente entender. Uhum, pode falar. não, é falar, e não se preocupa com coisas, por exemplo, a gente volta, né, para a vida comum, social, depois, né, então, por exemplo, te emagrece um pouco depois do jejum, né, não fica, né, ai, o que que vão achar, como eu estou mais magro, né, olha, no primeiro eu cheguei, a família olhou, porque você está magro, assim, como se estivesse todo mundo legal, né, todo mundo lá no sobrepeso e tal, só porque eu estava mais magro, mas é assim, né, já nesse eu já voltei meio, não estou muito aí não, entendeu? Mas a gente volta um pouco mais magro, etc, vai recuperando, né, Eli? E, né, então não se assuste nem se afobe com isso, não, é normal, né? A gente vai Super se normal. recuperando. Exato.
É que eu acho que as pessoas têm muito medo do jejum, nessa coisa de perder, vou perder, vou perder, vou perder. Só que o catabolismo do jejum, ele é muito interessante porque ele não é um catabolismo necessariamente que é um catabolismo que é contraproducente. Ao contrário, ele é um catabolismo que às vezes é necessário, né? É que nem a gente renovar uma casa. Às vezes, se você não quebrar uma parede, não abrir uma porta no outro lugar, não sei o que, não sei o que, não refazer a estrutura, não existe o reforma da casa, né? A gente precisa mudar as coisas de lugar, precisa destruir algumas coisas, jogar umas coisas, entre aspas, jogar fora que não existe fora, né? Mas, né, trocar aquilo, remanejar, reciclar, repensar para abrir espaço, né? Então, o jejum é muito parecido, é um catabolismo eficiente, principalmente no jejum a seco, porque a gente recicla muito. Né? Então a gente recicla muita coisa, gente. As pessoas não sabem o quanto a gente estoca na gordura, seja de nutrientes, seja de, obviamente, toxinas também. Mas sim, existem muitos nutrientes que são estocados em gordura, muitos minerais, muitas vitaminas. Então, durante um jejum, a ideia de que a gente não está se nutrindo é errônea, tá? Só para vocês saberem que a gente se nutre, sim, durante todo um jejum. Só que de forma endógena. Água é endógena no jejum a seco, nutrientes endógenos, mesmo até no jejum de água. Né? E é justamente esse processo de entender que não existe não estar se nutrindo, a gente sempre está se nutrindo. A gente só está puxando de outra fonte, tá? Então, enfim, vamos passar para as perguntas ou comentários aqui, vamos ver o que subiu aqui da galera. Eu vi que tiveram alguns comentários ao longo que eu não consegui ler tudo. Eu vou tentar voltar. É que aqui nos comentários é muito difícil da gente ver, às vezes, durante a live. Eu, pelo menos, tenho dificuldade. Eu não sei quando, né, por exemplo, o Gui tava falando, aí eu conseguia ler, mas quando era a minha vez de falar, eu não lia muito. Vi que subia. Ó, a Su falando aqui, a Suzana. Suzana Lopes. Que presente ouvi-los hoje. Amanhã é jejum de Ekadashi, ou Ekadashi, né? Cada um chama de uma coisa, ou Ekadashi. E eu passo no seco. 2 vezes por mês. Para quem não sabe, né, o Ekadashi, ele é um jejum mais da linha Ayurveda, né? Então acontece sempre 11 dias após a lua cheia e 11 dias após a lua nova. Tem muita gente que pratica. É considerado um jejum auspicioso, né? Em nível espiritual. E equivale, de acordo com as pessoas que seguem bastante essa linha, equivale a mais tempo do que só um dia. Então, já pratiquei muito. Teve uma época que eu praticava muito. Hoje em dia, comecei assim, não sei quem entende um pouco sobre isso, né? Mas só de a gente estar 100% de frutas, a gente já está dentro da regra, por exemplo, do Ekadasi. Então, no dia do Ekadasi, se você não quiser jejuar e quiser ficar de frutas, você ainda está dentro do que é considerado auspicioso, né? Então, enfim, são linhas e linhas. E, Su, curta muito teu processo. Com certeza vai ser incrível. A seco é sempre bom. É um trabalho emocional mental, né? Os 24 horas do seco. Porque eu acho que, não sei o que o Gui acha, mas eu sempre acho as primeiras 24 horas um pouquinho mais desafiadoras, né? Porque aquela virada de chave. Depois que você dorme, acorda no segundo dia, já parece que entra, né? Já tô em jejum, tô aceitando, aceito que estou em jejum. Então, tipo, antes às vezes é mais desafiador, né? Exato. Deixa eu ver que mais subiu mais alguma coisa. Eu não vi nenhuma pergunta, acho que a galera tá sem pergunta. Mais comentários, né? Mais comentários, né? A Cris falando que ela levou os exames para uma naturopata ver, porque os médicos falaram que estava tudo normal, mas as taxas estavam todas baixas. Pois é, isso rola. A Flavinha, gratidão, Flor. Ela falou, você é uma luz. Somos todos luzinhas. Todos produzimos luzinha, tá, gente? Estão todos aqui, seres humanos. Estamos sempre produzindo energia o tempo inteiro. A Cris falando, tô precisando muito de um jejum, o corpo tá bem inflamado. Flor, você pode pensar em fazer outras coisas, né? Não necessariamente só o jejum. Eu noto que para muitas pessoas, e eu já vivenciei isso, tá, gente? Eu falo porque eu sei de experiência própria. A gente às vezes aposta todas as fichas num jejum. Aí vai lá, jejua, e depois cai na mesma meleca de antes, né? E às vezes até piora a situação, porque a gente cai na mesma meleca comendo ainda mais ainda, porque sai voraz do jejum, sem saber sair, às vezes. Já fiz isso quantas vezes, né? Até aprender. Então, acho que assim, o jejum por si só, ele é uma ferramenta incrível se a gente souber utilizar. É a mesma coisa que, por exemplo, você dá uma tesoura na mão de uma pessoa que não é cabeleireira. Ela tem todo o potencial para cortar teu cabelo legal, mas ela não sabe fazer. Então, tipo, o estrago que pode rolar. Então, é parecido com o jejum. Então, é mais interessante a gente reaprender a se nutrir, né? Mudar a alimentação, mudar os outros hábitos e agregando o, entre aspas, jejum intermitente nessa janela maior aí, quem sabe, né?
E melhor dos mundos, tá, gente? Hoje em dia eu já tô um pouco diferente de antes. Antes eu era muito de apostar a ficar sem comer até 2, 3 horas da tarde. Eu e Gui conversamos sobre isso esses dias, né? É. E hoje em dia eu tô invertendo. Tô começando a comer bem mais cedo, de manhã mesmo. E tô parando de comer mais cedo, tipo 5, 4, 5 horas da tarde e fechei. Antes eu era daquela que ia jantar 7, 8. E às vezes no social eu comia um pouquinho mais tarde, né? E aí dormia com o estômago cheio. E aí, no final das contas, a hora que o estômago deveria estar vazio, que é a melhor hora para regeneração, que é o sono, eu não estava de estômago vazio. Então, na verdade, eu nem acordava em jejum intermitente, porque eu ainda estava digerindo o que eu tinha comido na noite anterior. Então, enfim, é todo um processo a gente repensar a nossa Muita prática. gente faz isso, né, Eli? Porque como a gente vive angustiado, às vezes se você deitar para dormir é um ato difícil, né? Porque vem, né? Então você se entope às vezes de comida, muita gente faz isso, eu fiz no passado, para que você, sabe, desabe ali, passando mal, e esse seu pensamento sempre, etc, né? Por isso que a gente falou aqui várias vezes, né, Eli? É um processo dentro de várias questões, né, que envolvem toda essa complexidade de se recompreender na vida, né, na saúde, né? É tudo Com ligadinho, certeza. gente, tudo ligadinho. Vocês vão descobrindo no caminho de cada um aí, né, no caminho Exato. comum, que isso ajuda muito, né, no caminho comum. Exatamente, exatamente. Acho que são muitos pontos, né? Às vezes que a gente tem a tendência a apostar no, entre aspas, complexo e difícil para chegar no resultado, né? E na verdade, se a gente olhar para a nossa fisiologia, a gente não enxerga no escuro. A gente não deveria comer no escuro. O sol foi embora, vai comer o quê? Porque antigamente, né, quando não tinha esse advento da nossa grandiosa, e aí eu sempre fico na dúvida se é maravilhoso ou se não é maravilhoso. Óbvio, trouxe muitas facilidades a luz elétrica, né? Mas também tem seus muitos senões aí, inclusive várias pesquisas demonstrando que o aumento de incidência de câncer, de Alzheimer, de uma série de questões tem muito mais relação com a luz elétrica do que qualquer outra coisa, tá? Com a emissão de frequências magnéticas da luz do que qualquer outra coisa. Mas enfim, voltando, dando outro passo para outro lado. A gente tem que lembrar que, cara, sol foi embora, se a gente não enxerga à noite, como é que a gente ia comer? Será que a gente ia entender esse negócio, o que que era, primeiro, e se estava bom ou se não estava bom? Claro que a gente tem olfato, isso ajuda, mas entender se aquilo era comestível ou não era, se coloca na boca, se não coloca. Então, se não tem luz, não é para comer. É óbvio que eu estou falando aqui, gente, da teoria. Na prática, vão sim existir dias que eu vou comer à noite, porque eu resolvi que vou encontrar com um amigo ou uma amiga, tá todo mundo comendo lá sua pizza, seu não sei o que, não sei o que. Eu vou abrir minha marmitinha de banana ou meu brócolizinho em floretinho com um molhinho qualquer cruzinho e vou participar ali do social. Só que isso tá longe de ser a minha consistência. A minha consistência é pro outro lado. Abrir exceções faz parte do ser humano, mas a consistência é outra coisa. Então, é muito parecido com a prática do jejum, né? Enfim. O Helder, ó. Não fale mal de luz elétrica, porque uva congelada é uma delícia. Quase toda Concordo fruta congelada é super. uma delícia. Concordo super. Pois é, né? Tem as coisas boas da luz elétrica. Mas aí tem as coisas ruins também. Tudo tem o seu lado luz e lado sombra, né? Ó, o Helder perguntou aqui, ó. Desculpe se já responderam, porque eu cheguei atrasado. No jejum a seco, qual a quantidade máxima de dias que vocês mais experientes fazem com segurança? Bom, vamos lá, tá? Eu acho que vou repetir um pouquinho do que eu tinha falado antes, e o Gui até pode complementar. Não indico prática de jejum a seco com menos de um ano de alterações para uma alimentação mais crua e frugal possível. Não precisa ser frugívoro 100%, tá, gente? No sentido de 100% cru. Mas 80% pelo menos, tá? E com esses outros 20% sendo alimentos mais naturais, nada de um monte de coisa processada, alimentos de origem animal. Não indico mesmo, na minha linha não indico. Não, por exemplo, pessoas que eu jejuo, eu sugiro que fique pelo menos, dependendo do tamanho do jejum, pelo menos aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, numa alimentação zero animal, zero processado, zero tudo, e majoritariamente crua, podendo ter alguns itens cozidos leves, tá? Tô dando uma dica. Mas enfim. Então, primeiro, pelo menos um ano de uma alimentação mais natural,
mais crua Inclusive, possível. cuidado no sal, né? Inclusive o sal. Exato, cuidado com sal. O povo Sal acaba misturando um pouco isso aí no crude, né? Às vezes, e para o jejum isso também é importante. principalmente jejum seco, tá super certo, Gui. É que essa questão, o sal, né, ele pode ser muito maléfico em vários momentos. Na verdade, ele é considerado tóxico para o ser humano, tá? Então, ele traz, sim, algumas questões. É óbvio que, assim, de vez em quando faz uma saladinha e coloca um pouquinho de um salzinho de boa qualidade. Ok. A coisa tá todo dia consumindo sal, tá, gente? E sal, óbvio, sal cisne nem se fala. Mas um sal, né, entre aspas, de boa qualidade ainda é sal, ainda é pedra, né? E não é tão bem assimilado. Em torno de 20% dos minerais, 25%, às vezes algumas pessoas vão 30% desses minerais, a gente consegue assimilar. O restante não tem o que fazer, se empilha no nosso organismo. A gente não consegue eliminar. A não ser, e aí eu já poderia entrar em outra live para isso, no jejum com água destilada, por exemplo, né? Mas, vamos lá, dando um passo. Então, quando a gente fala na máxima, primeiro é isso, precisa se preparar. Segundo, você já faz jejum de água? Quanto tempo já fez? Eu não sugiro que comece a fazer jejum a seco se nunca praticou de água por um período, né? Nem que seja 2, 3 dias, consistentemente fazer bem, se sentir bem, tá tudo certo. A partir daí, depois de um ano de limpezas, de praticar jejum de água, de estar super legal com jejum de água, legal começar com seco. E aí começa aos poucos, no que a gente até falou no início, que nem necessariamente é considerado jejum. 24 horas a seco, né? Ou 16 horas a seco, só para começar a sentir como é que a boca fica, porque a boca fica seca, né? E como é que você faz com a boca seca? O que você sentiu, Gui, no início? Como é que você fica hoje em dia com essa boca seca? Como Ah, é que é pra você? pois é, eu já sinto bem menos, né? Me incomoda bem menos. Até porque tem essa questão, né? As coisas que acontecem no jejum, você por praticar, você vai compreendendo, você já vai entendendo, né? E não fiquei tanto também que nem fiquei das outras vezes, né? Porque você vê essa coisa do corpo estar mais intoxicado, mexe muito com a qualidade do processo do jejum. Sabe, do corpo estar mais inflamado, você, né? A gente sabe disso. Por isso tem que ter muita responsabilidade, acompanhamento, né? Pensar o jejum como uma jornada que envolve que envolve muitos elementos na vida, né? Mas essa questão de duração, né, e processos, né, como ele colocou, isso tem muito a ver com a sua trajetória, né, até o jejum, e sentindo, experimentando e dialogando com o conhecimento, com a literatura, com a supervisão, com o acompanhamento, né? Exato, Não pode ser exato, uma aventura, então, né? exato. O Helder, ele até trouxe aqui, ó. Temos sim que levar em consideração que no jejum há uma desintoxicação muito elevada e se não fizer como você está dizendo é perigoso. Pois é, eu tenho que falar isso porque, né, eu não sei quem que vai ouvir isso aqui depois também, tá? Mas eu sei que você já tem bastante experiência com jejum. Você fez 25 dias na água, é isso? Bem Legal. legal, ó, já tem bastante experiência. Então, para você, você já pode começar a brincar com 2, 3 dias a seco, né? E já sentir. E aí, gente, um grande parênteses e informação aqui para todo mundo. A gente nunca faz um jejum de água longo e termina com seco. É o oposto. A gente sempre começa com seco e depois emenda na água. Então, por exemplo, Helder, se você quiser repetir em algum momento seus 25 dias de água, né? Mas quiser fazer o seco, você sempre começa com seco, 2, 3 dias, e depois você engata na água, tá? Então, assim, existem já para fruto de curiosidade, para vocês saberem, já, digamos, datado, com confirmação de que aconteceu, eu sei de pessoas que já fizeram 50, 60 dias a seco, tá? Como jejum. Não pessoas pranívoras, tá? Tô falando como prática de jejum, pessoas que vivem, que consomem normalmente frutas, vegetais, etc. Existe um russo que eu sei do trabalho dele, né? E que ele já fez acho que 56 dias a seco. Só que na Rússia. Frio, neve, completamente diferente de muitos lugares aqui no Brasil. Então a gente tem que levar isso tudo em consideração também. Até lá nas aulas do Manual do Jejum, eu falo um pouco de quais são, né, os pontos que a gente tem que levar em consideração, assim, com muito cuidado quando a gente vai praticar um jejum. Né? Por isso que, inclusive, quando o Gui fez o primeiro jejum a seco comigo, a gente foi para Itamonte, né, num frio, 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 e justamente para a gente praticar com um melhor ambiente propenso ao jejum a seco, né?
Mas Então, como eu sou carioca, eu até lido com jejum com calorzinho de leve, eu vou bem. então, esse último que foi muito, né, assim, foi fresco e até alguns dias estava quente, né? Pois é. O Gabriel que vai chegar aqui no sábado vai dar uma sofrida com frio, porque agora já tá fazendo friozinho aqui. Não um frio forte, né? Tipo, de noite tá fazendo 13 graus por aí, então tá tranquilo. Mas eu acho que para quem tá mais acostumado com calorzão, assim, Bahia e etc., acho que até no Rio sofreria um pouquinho à noite, né? Ou de madrugadinha, assim, mas nada que um cobertor e um casaquinho não resolvam. Mas justamente, acho que o jejum a seco a melhor coisa é num frio, né? Então, acho, Helder, pra você, legal. Ó, você já fez 24 horas a seco. Influência minha. Que bom. Pois é, então é todo esse cuidado, tá, gente? Pra quem for fazer jejum a seco, tem todo esse cuidado de se preparar, de mudar a alimentação, de mudar hábitos, uma série de fatores, pra depois entrar no processo de fazer o jejum a seco, né? Porque, claro, que pode acontecer que nem aconteceu com o Gui da primeira vez que ele fez o jejum a seco. Fica passando mal, assim, dias a fio quase. E às vezes isso exige muito de uma força mental, uma força estrutural, de tipo, tô me sentindo mal, sigo, não sigo. E quando a gente está acompanhado, dependendo do sintoma, e a pessoa que está acompanhando entende, ela vai falar, olha, se você tá ok, apesar de estar desagradável, segue. Olha, se você... nesse sintoma aqui não dá para seguir, pausa. Né? Então tem esses momentos, assim, né? Todo esse cuidado. O Helder falando que ele tá lascado, que na região de Araguaia chega até 43 graus. Nossa, que sofrimento. Olha, eu não adoro calor assim, não. Eu ia ter cerveja ter É dificuldade. calorenta, Eu sou calorenta, calorenta. calorenta. Eu não ia me dar muito bem aí, não. Eu acho que eu ia ficar lascada que nem você. Mas, enfim, tenta pegar uma época mais fresquinha, né? O jejum a seco, para ele também não tá exigindo demais. Porque, assim, a gente tem que ter noção de que a gente tem que ter um mínimo de controle de alguns fatores externos para que todo esse processo interno que rola de desintoxicação não está sendo excedido do que seria o ideal de nível de estresse, porque o jejum por si só ele já é um estresse, né? Hormese, no caso, né, o nome. É uma hormese, só que é um estresse leve, que ele vai trazer benefícios. A partir do momento que o ambiente externo, né, traz muitos empecilhos, podendo ser poluição em vários níveis, né? Até poluição mesmo, não necessariamente só de poluição de poluentes que a gente inspira ou de coisas que a gente absorve pela pele, mas poluição sonora, poluição visual, tudo isso tem relação também, tá? Então a gente vai estar criando, que nem o Gui já trouxe, a gente vai estar levando o nosso organismo muito para o lado do sistema simpático, do estresse, da fuga, o oposto do jejum, que é o parasimpático, a gente não consegue ativar. E a desintoxicação só rola com parasimpático. Parasimpático ativa, desintoxicação na certa. Então a gente está sempre no simpático lá ativado, muito estresse, cortisol lá nas alturas, não rola melhor desintoxicação. Então, isso rola também com entender quando que a prática do jejum vai ser boa, quando não vai ser, né? Então tem uma série de questões. Ó, aqui a Alessi perguntando, se somos seres tropicais e o jejum a seco é melhor ser feito no inverno, será que nossos antepassados praticavam isso? Então, minha flor, nós somos seres de zonas temperadas originalmente, né? Não de zonas muito quentes nem muito frias. Zonas temperadas, o inverno é um inverno expressivo, mas não é um inverno de congelar, né? Então, enfim, o que eu sinto, observando, e aí o Gui pode agregar, porque ele entende muito dessa área também, o que eu sinto é que a gente sempre foi mais de uma zona em que existiam todas as estações, mas não duas estações, muito quente e muito frio, né? Então, a gente podia, de certa forma, usufruir de todas as estações. E a estação do inverno, naturalmente, é uma estação que vocês já devem observar isso, principalmente para quem fica em lugares um pouco mais frios, que a gente se recolhe mais, né? Então, é um momento de recolhimento, às vezes até, ó, também interno. É uma propensão em vários níveis, né? Mas vou deixar para o Gui complementar, que com certeza ele tem aí muitos pensamentos em cima disso, né? Da gente ser tropical. Muito bem, mas é isso. A nossa diáspora parte de regiões temperadas, né, para o planeta, né? É o que a gente conseguiu acumular até hoje de conhecimento, né? É interessante, né? Às vezes essa história quando a gente fala que a nossa diáspora parte da África para o mundo, muita gente ficou, né?
mas é também uma questão muito de uma visão colonial, de uma visão, né, preconceituosa, né, que às vezes categoriza, né, as coisas, mas você veja só, da África partimos para o mundo, fomos nos adaptando, mas é como você falou, em regiões, né, com estações mais definidas, né, e fomos nos adaptando, criando, né, os nossos processos. É isso, essa é a aventura humana, né? Exatamente. E aí, enfim, até para a gente já ir encerrando, que eu não sei se vai subir mais alguma pergunta, já vou puxando aqui essa linha final, até que a gente já está em quase 1h40 de live, e a gente ainda brinca, não, tem que fechar em 1 hora para não ficar cansativo. Mas a gente nem gosta de falar, né, Gui? Então, assim, nem é divertido isso. Mas, enfim, tem que ser divertido, né, gente? Se não for divertido, não tá valendo. Mas... Nem com a boca seca do jejum a gente parava de falar, né? Nossa, não, teve um dia que eu acho que, gente, literalmente, a gente sentou, cada um num sofá, não, eu estava na rede e eu no sofá. Ficamos, acho que das 6 da manhã às 6 da tarde, falando o dia inteiro. A gente basicamente só falou, e no jejum a seco. E aí, é claro, né, vou voltar aí, porque muitas pessoas vão puxar a orelha. Eu falo para todo mundo no jejum a seco, não gasta saliva. 2 horas de fala, 1 hora de fala é equivalente a 2 litros de água. Então, de certa forma, a gente estava ali se desidratando, mas por em prol de uma coisa muito boa. Então, a gente trocou bastante, foi muito bom. Imagina isso também, né, Gui? Se não foi tranquilo para você e a gente falou o que falou de horrores, né? E aí, justamente, imagina se você ficasse no silêncio. Não sei também se ia ser tão bom, porque eu já sei do teu outro jejum no silêncio lá como foi. Então, enfim. São processos que têm suas distinções, né? Eu acho que é importante, em algum momento, se reencontrar com esse silêncio, mas ele também reencontrou o processo. A gente falou muito sobre, né, o que a vida espera, né, também, né? Então, foi muito bom, né? A gente compartilhou muito estudo com muita projeção sobre o que a vida pode ser. A gente se ajudou muito nesse lugar, né? Demais, demais. E muitas ideias surgiram ali que talvez em breve vocês vão descobrir aí que ideias são essas. Mas, enfim, eu acho que é isso, né, gente? Assim, para resumir um pouquinho aqui os pontos principais. A gente falou um pouco sobre o jejum, acabou que a gente falou menos sobre a prática lá dos 7 dias, mas saibam que, no final das contas, todo jejum a seco que se preze, ele precisa de uma preparação relativamente tensa, dependendo do quanto a pessoa quer se, né, aprofundar ali na prática. Quanto menos a gente ingerir nas vésperas do jejum, melhor. Lembrando que melhor ainda é se a gente puder ficar alguns dias nos líquidos, nos sucos, né? Então fica como dica. Mas, enfim, eu acho que é justamente a gente lembrar que tem que estudar, tem que praticar. Quem quer praticar junto, quem quer acompanhamento, pode me procurar, né? Eu tô com datas em setembro e também vou ter datas aí muito possivelmente em novembro ou dezembro. E aí depois eu já não sei, vai depender muito da vida para onde é que vai me levar. Né? Então, justamente, também estou indo viajar já, né? Em menos de um mês, talvez em 3 semanas, estou indo para a Itália para praticar yoga e jejum e também para estudar sobre jejum, para vivenciar mais sobre jejum, para participar de um festival de jejum. Então, é justamente esse processo de seguir agregando, né, experiências e compartilhando. Então, estou bem feliz com isso também. E com certeza vocês ainda vão ver mais lives comigo e com o Gui falando de mais jejuns em breve. Eu confio que eu e o Gui vai ter um momento que a gente vai falar, então, gente, estamos aqui para contar para vocês sobre nosso jejum a seco de 21 dias. Ainda vai acontecer, com certeza, né, Gui? Mas é isso, queria agradecer demais. Nesse último já saiu tanta coisa legal, imagina de 21 dias. Imagina de 21, imagina, nem consigo imaginar 100%, mas eu acho que a gente vai sair dali transcendendo, né? Nem precisa mais de celular, a gente liga para as pessoas telepaticamente. De brincadeira. Brincadeira, mas é isso, com certeza vai ser muito bom. Mas, Gui, fala aí, né? Se quiser trazer palavras finais, à vontade. Olha, muita gratidão por todo esse processo que vem ocorrendo na vida. Ele sabe que eu sou muito grato a todo esse carinho, né, que me ajudou a esse caminho de mudanças, né, e desejar a todos vocês, né, uma vida de paz, de coisas boas, uma mente serena. Meditem, sejam felizes, pensem no seu dia a dia, pensem no que a vida pode ser, né, que eu acho que esse é o grande combustível de verdade da nossa existência, pensar na verdade no que poderíamos ser, né, o que poderia ser a verdadeira fortuna
né, que é um mundo mais justo, mais bonito, com mais respeito à natureza, com mais solidariedade entre nós, né? É um prazer estar aqui contigo, Eli. Muita gratidão, força sempre, muita paz para todos nós que estamos aqui juntos nesse momento. Com certeza, querido, gratidão. É isso, né? Porque eu acho que quando a gente começa a diminuir, tem períodos, pelo menos, de uma ingesta mais baixa, e a gente nota o quanto a gente tem mais energia de criação ali, potencial, borbulhando, né? A gente cria tanta coisa nesses momentos, né? E a gente abre tantas portas. Então, que venha muito disso para todo mundo. Gratidão demais. E a Geisa tá perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim, vai ficar gravada aqui. E amanhã eu jogo lá no YouTube. E aí, quando eu jogar no YouTube, eu jogo também no grupo que eu tenho, né? Fechado lá da naturopatia, né? Porque aí o pessoal já fica sabendo. E aí eu posso jogar aqui nos stories também. Enfim, aí vocês vão ter acesso. E a Isa também tá perguntando aqui, ó. Onde é o Festival de Jejum? É na Itália, Flor. Na Itália. Vou passar, vai ser a partir do dia 1 de agosto ao dia 13. Então, o dia 1 de agosto é meu aniversário, eu vou estar lá no festival já no dia 1º. Mas eu tô indo agora em junho. Eu vou um tempo antes para aproveitar, né, dar um rolezinho e para praticar bastante yoga antes de chegar lá já no espírito leve do yoga também, da meditação. Mas é isso. Gratidão, Gui, novamente. Foi uma honra, querido, te ver. Não sei se você conseguiu. Acho que você deve ter aberto aí um pouquinho no laptop, né? Que eu vi de vez em quando você olhando, acho que você tá conseguindo ver, né? Que bom. Exatamente. Eu abri o laptop para me sentir menos solitário aqui, aí eu passo Que bom. ali de vez em quando, ali eu olho ali pro lado. Que bom que deu certo, então. Tá Tudo ótimo. certo, Mas deu tudo certo. depois vai ficar gravado e você consegue ver melhor se quiser. Mas te agradeço novamente, ó. Um beijo no coração. Bom descanso. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Beijão, Boa noite gente. para todos, queridos, todos e todas. Foi ótimo. Tchau, Tchau, Eli. tchau. Beijo, tchau.